Oi pessoal, estamos chegando ao final do nosso curso. Essa é a nossa última aula na plataforma e nós vamos estudar hoje como planejar um roteiro de um círculo, o passo a passo para elaborar um roteiro, que é o que nós chamamos de fluxo interno de um círculo. O facilitador ou os facilitadores precisam sentar quando desejam fazer um círculo, escolher o tema desse círculo ou até mesmo que tipo de círculo nós iremos fazer e aí fazer um planejamento, um passo a passo, né? Então, existe todo um planejamento que precisa ser seguido, um passo a passo, sem pular etapas, tá certo? E é sobre isso que nós vamos conversar. Em todo o círculo se planeja uma cerimônia de abertura, né, que é o boas-vindas, o agradecimento pelas pessoas terem aceitado o nosso convite, né? É um momento em que as pessoas vão se desconectar do que elas deixaram lá fora, do ritmo de vida lá de fora, e vão iniciar aquele momento, se concentrar naquele momento, focar naquele momento presente. Né? O facilitador lhe dá boas-vindas, agradece e pode estar apresentando um vídeo ou fazendo, colocando uma música para que todos possam ouvir, ou ler uma poesia, né? Como ritual de início do encontro. Né? E essa cerimônia de abertura, ela difere de início de outras reuniões. Então, ela é um ritual, né? É um ritual que inicia o encontro. Feito isso, o facilitador ele precisa falar do objetivo desse círculo, daquele diálogo, daquele encontro. Ele vai precisar explicar como vai se dar essa conversa, explicar o objeto da palavra que ele vai utilizar, se tem algum valor simbólico para o grupo, ele precisa explicar o que é esse objeto, o que esse objeto remete à memória, né? E também explicar a peça de centro, que é aquele tapete, é uma peça que remete à ideia de fogueira, né? Você não precisa explicar todo esse processo histórico para os participantes, mas mostra a peça de centro, coloca naquele momento a peça de centro do círculo, né? E fala qual é a finalidade dela ali, né? No centro, e o que é que nós vamos fazer com ela, né? Porque dentro do planejamento tem um momento que é o momento de construção de valores, e a gente vai usar aquela peça de centro para colocar os valores do grupo, né? A visão de mundo do grupo ali naquele centro. Então é nesse início, após a cerimônia de abertura, que você planejou, que seja uma música, uma poesia, um joguinho, um vídeo, você já explica qual é o objetivo do encontro e o que é a peça de fala e apresenta também a peça de centro. Feito isso, nós vamos usar pela primeira vez na primeira rodada, o objeto da palavra, que é o momento de check-in, né? Como eu estou chegando nessa conversa? É o nosso oi, tudo bem? Quando a gente encontra com alguém, oi, como é que você está? E no círculo a gente faz isso também, né? A rodada de apresentação e check-in. Se for um grupo que já se conhece, não precisa dizer o nome, porque aí o grupo já se conhece, né? Só vai falar, você só pede enquanto facilitador que a pessoa fale como é que você está se sentindo hoje, como você acordou hoje, como é que está a sensação do seu corpo hoje. E aí passa o objeto da palavra, ou pelo lado direito, ou pelo lado esquerdo, você escolhe, né? Mas se o grupo não se conhece, existe a necessidade das pessoas dizerem o nome e como se sentem no dia, tá? E tem outras formas também da pessoa falar de si, de se apresentar, né? Quando a gente faz o check-in e é uma rodada de apresentação, a gente também pode pedir para as pessoas trazerem uma qualidade sua, que é uma forma de falar de si, né? Então, essa primeira rodada é o primeiro exercício ao objeto da palavra, é falar como eu estou chegando para essa conversa. Por que isso é importante, gente?
Se nós somos o guardião do encontro, se está alguém doente ali, você precisa saber dessa pessoa quando termina a rodada, se tudo bem para ela estar ali, se ela precisa ir em algum lugar, tomar um remédio, ou não pode permanecer nesse círculo, né? Então é o momento que o facilitador ele vai sentir o clima de cada um, o estado de cada um. É saber realmente se interessar pelo que, como cada um está chegando. O facilitador ele é o primeiro a falar nessa rodada, né? Porque ele modela as respostas. Então, terminada essa rodada, o segundo passo no círculo é construir uma rodada de valores. O que são valores? Tem pessoas que não sabem o significado da palavra valor. Geralmente a gente fala assim, gente, antes da gente conversar sobre o assunto que a gente vai conversar hoje, a gente precisa saber de vocês, o que você aprendeu ao longo da sua vida que você considera importante no seu dia a dia e que é importante agora nessa conversa, nesse nosso diálogo, né? Qual é a palavrinha mágica que a gente gosta de ser tratado todos os dias e gosta de exercitar isso nos nossos relacionamentos? Então, tem diferentes formas de você perguntar, né? E construir a base de valores do diálogo, né? Esse valor, a pessoa pode falar, trazer um valor e explicar por que está escolhendo esse valor. E vocês viram lá no início do curso a aula sobre valores. E por que a gente traz essa pergunta no início do roteiro? Porque esses valores são as nossas visões de mundo. É como nós nos posicionamos no mundo. Os nossos valores nós exercitamos todos os dias. E aí a gente precisa trazer isso para esse diálogo, já que o círculo é um espaço seguro de diálogo, né? Então a base dessa conversa é pôr em prática esses valores que cada um traz. O facilitador é o primeiro a responder também para modelar a resposta dos demais. Se o facilitador se estende muito na resposta, todos irão se estender nessa resposta. Então, se o facilitador responde com objetividade e clareza, todos também seguirão a mesma linha. Após a construção dos valores do centro, né, e que cada um escolheu, escreveu no papelzinho, se a pessoa não sabe escrever, qual facilitador e o facilitador escrevem num papel e colocam lá, dão para a pessoa colocar lá no centro esses valores, a gente precisa construir uma rodada de diretrizes. O que são diretrizes? É como eu vou me comportar nessa conversa, nesse círculo, né? Promove a participação de todos, leva as pessoas ao compromisso e à responsabilidade de colaborar para que esse círculo funcione bem, né? E que todos se sentem parte corresponsáveis com o tempo que estarão reunidos, né? São os combinados, o momento da rodada de construção de diretrizes são os combinados sobre as regras de como eu irei me comportar no encontro, né? Então, geralmente o tipo de pergunta nesse momento de diretrizes é o que você precisa para se sentir bem nessa conversa, né? Para que a gente possa usar da melhor forma possível esse tempo que estaremos juntos, o que você precisa. Mas o facilitador, ele precisa trazer alguns combinados que as pessoas não trarão. Por exemplo, após o facilitador passar a rodada, o facilitador ele pode estar trazendo, ele deve trazer 3 regrinhas que são indispensáveis ao círculo. Respeita o objeto da palavra, que você já explicou lá inicialmente, antes do check-in. Essa é a primeira regra que precisa ser respeitada, né? Não interromper, quando você não desejar falar, você passar o objeto da palavra para quem está ao lado, né? Esperar o seu momento de falar, ou seja, respeito ao objeto da palavra. Uma outra regra indispensável que o facilitador deve trazer fale na primeira pessoa, fale de você, né? As perguntas que a gente vai trazer para que cada um fale de si, né? Não apontando, não trazendo nada do outro, e sim de si. Falar na primeira pessoa é uma regra do círculo, falar de si. E a terceira regra, que é indispensável que o facilitador traga, é a questão da confidencialidade. Quem não souber,
é o sigilo, né? Se os participantes não souberem o que é confidencialidade, falar que o que será conversado ficará entre nós, se todos concordam com isso, né? Isso aí, esse sigilo, é importante que todos concordem com ele e o facilitador pergunte, né? Após trazer essas 3 regras, se todos estão de acordo com essas regras. Porque o sigilo é algo muito pessoal e que realmente as pessoas precisam se comprometer com ele. E também o facilitador precisa dizer assim, se alguém trazer algo muito pessoal, né, a gente pede que esse assunto fique entre nós. Mas o facilitador ele também precisa ter a cautela de fazer perguntas que não exponham muito as pessoas, tá? E aí ela traz se ela desejar e se sentir confortável em trazer, tá? Então, esse momento de diretrizes, as pessoas vão trazer o que elas precisam para se sentir bem no círculo, mas o facilitador precisa pontuar esses 3 itens, tá certo? O facilitador também é o primeiro a falar nessa rodada de combinados. E aí, o próximo passo já é a pergunta condutora do círculo, né? Existem vários tipos de perguntas. Existem perguntas de contação de histórias e existem perguntas quando o círculo é de aprendizagem, quando o círculo é de diálogo, porque você escolheu um tema para conversar sobre aquele tema. Se o seu círculo tem um tema, esse momento você vai trazer perguntas para saber o que as pessoas pensam sobre aquele tema, tá? E se o círculo não tiver um tema, você vai trazer perguntas para criar conexão e empatia entre as pessoas, fortalecer os laços entre as pessoas, tá? E o facilitador também é o primeiro a falar, porque nesse tipo de círculo não existe relações rompidas, nenhum conflito, né? Então todos que estão ali participam, todos que estão no círculo participam. E falando em participação, que é um valor do círculo, a gente, enquanto facilitador, precisa respeitar quando alguém não deseja falar. Porque regra do objeto da palavra, se eu não desejo falar, eu posso passar o objeto para quem está ao meu lado, né? E eu estou participando, eu estou participando ouvindo. Eu não participo só verbalmente, eu participo também ouvindo os diferentes pontos de vista. E o facilitador ele deve ter muita ética aí para não estar insistindo para que a pessoa fale, tá? Então ele vai estar participando também em silêncio e ouvindo. E nessas perguntas, o facilitador também, ele vai falar sobre o ponto de vista dele, vai trazer a história de vida dele, lembrando que por ele ser o modelador da resposta, ele precisa cuidar do tempo, ter a responsabilidade de cuidar do tempo, que a sua história não é mais importante. A narrativa de vida das pessoas que estão ali são mais importantes. Então, ele vai dar uma resposta clara, objetiva e cuidando do tempo, tá? E, finalmente, após a pergunta principal, nós vamos chegar no check-out, né? Que é a pergunta final, que é a pergunta de avaliação, é a pergunta de fechamento do encontro, né? Você poderá pedir para as pessoas dizerem como elas estão saindo, como foi para ela esse momento de conversa, como elas estão saindo neste momento do círculo, né? Que está terminando. É um medidor, é uma avaliação. Então, nesse caso, nesta última pergunta, o facilitador ele não vai falar primeiro, para não induzir as pessoas a falarem influenciados pelo que o facilitador disse, tá? Então, essa é a única pergunta que o facilitador não modela, não responde por primeiro, ele responde por último. Ele pergunta e passa para saber a opinião de como está sendo, como foi esse encontro para cada um. Um tipo de pergunta de check-out é como você está saindo desse nosso círculo, né? Se você fosse um sentimento, qual é o sentimento que está no seu coração ao final dessa conversa? São tipos de perguntas que a gente faz no check-out. Feito isso, o facilitador agradece a todos, vai criar um ritual também de encerramento do encontro, né? Agradecendo a todos pelo momento,
pelo espaço, pela troca de experiência, né? E também ele vai expressar gratidão a todos que ficaram até o final e usar um texto, uma poesia, né? Algo que possa gerar uma reflexão com foco positivo, que as pessoas saem dali com emoções positivas. E aí se encerra o círculo. Então, gente, nós vimos alguns passos para planejar um roteiro. Mas o que é mais difícil no planejamento de um roteiro? São as perguntas. Eu não sei se vocês já tiveram, algumas pessoas aqui já têm experiência de círculo, se vocês já tiveram alguma dificuldade de construir perguntas para um círculo. E aí eu quero trazer algumas dicas para vocês. Quando o círculo é um círculo de aprendizagem, que nós chamamos de diálogo ou aprendizagem, né, em que existe um tema, a gente sugere que você faça em média de 2 a 3 perguntas referente àquele tema, para que fique um círculo bem com muitas ideias para serem repensadas sobre aquele tema. Por exemplo, a gente sugere que vocês, na primeira pergunta sobre o tema, as pessoas tragam o que elas pensam, a opinião delas sobre aquele assunto. Se o tema for bullying, um exemplo, a gente vai perguntar para saber o que ela pensa sobre isso, o que você pensa sobre bullying. Se o tema for respeito, o que é respeito para você? Ou o que você pensa sobre o respeito, né? Se o tema for, por exemplo, família, qual o significado de família para você? Então, a primeira pergunta é a opinião do outro sobre o tema. A segunda pergunta que a gente sugere é que a gente pense em uma forma que as pessoas possam expressar suas emoções, afetações e sentimentos com relação àquele tema. Um exemplo de pergunta, se a gente for usar o tema respeito, né? Conte algo, uma situação em que você se sentiu respeitada, né? Ou então, conte um fato em que você fez alguém se sentir respeitado. É um tipo de pergunta em que a gente vai falar, tem a oportunidade de falar de sentimentos, né? E aí, se for o tema, por exemplo, sobre bullying, né? De que forma você acha que uma pessoa se sente que sofre bullying? Então, a segunda pergunta a gente explora um pouquinho a seara dos sentimentos, das afetações, tá? E a terceira pergunta, se houver necessidade de uma terceira pergunta, a gente sugere que vocês levem as pessoas a pensarem de como lidar com aquele assunto do tema, né? E sentir das pessoas algo mais sobre esse tema. Por exemplo, se a gente for falar sobre respeito na família, o respeito, né, numa equipe de trabalho, se o tema tem sido respeito, que é o exemplo que eu estou citando desde a primeira pergunta. Na terceira pergunta, a gente vai perguntar: o que você precisa para se sentir mais respeitado, se o tema for respeito, né? O que você acha que você pode fazer para que as pessoas que convivam com você se sintam mais respeitadas? Então, gente, se existe um tema no círculo que você vai planejar, não existe a pergunta ideal e perfeita. Até que a gente aprenda a construir perguntas, a gente precisa usar a simplicidade e perguntar o que é que o outro pensa sobre aquele assunto. E feita essa rodada, a gente pode depois perguntar: alguém quer falar diante do que foi dito algo mais sobre esse assunto, né? E aí vai surgindo. O facilitador ele não vai trazer as verdades dele, nem nenhuma palestra sobre esse assunto. Mas, se o círculo for para um público e se o tema escolhido é para gerar processo de ensinagem, de aprendizagem, aí o facilitador, após todo mundo trazer suas opiniões, o facilitador ele pode ler um texto
que retrate o tema trazido, porque tem um caráter pedagógico, né? Então, o próprio nome do círculo já diz, de diálogo e aprendizagem. Então, muitos professores trazem esses assuntos para a sala de aula e aí perguntam primeiro para a turma o que elas pensam sobre o assunto, e quando a turma não traz algo ou traz de forma tímida algum assunto, o professor, ao final, que é o facilitador, ele acrescenta mais informações sobre os assuntos que vieram na narrativa dos participantes, certo? Então, aí foi uma dica sobre como construir perguntas quando o círculo tem um tema. Agora, existem outros tipos de perguntas, que são as perguntas de contação de histórias, que já são mais para aqueles formatos de círculos de fortalecimento de vínculo, círculos de celebração, círculos de conexão de equipe, empatia, né? Então, esses tipos de perguntas, né, de contação de histórias, geralmente a gente faz uma pergunta, no máximo duas, né? Porque quando envolve contar histórias e experiências, as pessoas geralmente se estendem. Então, dependendo do tempo que tu vai ter para o encontro, tu precisa medir aí quantas perguntas você vai trazer, né, no círculo. Então, nesse formato de círculo, a sabedoria do grupo é acessada através de histórias pessoais. A história do outro, eu posso conectar com a minha história, e isso nos aproximar, né? A história de vida de cada um é mais valiosa do que dar conselhos, né? Então, essas perguntas de contação de histórias, o que vale são as histórias de vida. As histórias engajam as pessoas em vários níveis, né? Emocional, espiritual, físico e mental. E as pessoas ouvem histórias de modos diferentes que escutam conselhos. Por isso que esses círculos de contação de histórias, eles unem muito as pessoas, né? E enquanto equipe, para criar um senso de equipe, é bem legal em datas comemorativas ou a cada 2 meses poder estar reunindo com pessoas para fazer círculos de contação de história para conectar a equipe. Alguns exemplos de perguntas de círculos de contação de histórias, né? Por exemplo, para uma equipe que está trabalhando numa mesma instituição, qual traz para a gente, conta para a gente algo que você viveu, que você superou, que tornou você a pessoa que você é hoje. É um tipo de pergunta, né? Ou então, o que você é grato na vida, ou então, fale de uma pessoa do qual você é grata e que te tornou a pessoa que você é hoje. Ou então, conta uma história feliz com teus melhores amigos. Ou então, que teus amigos falariam de você, né? Que teu melhor amigo, como teu melhor amigo falaria de você. Então, tem vários tipos de perguntas que vocês vão encontrar no Manual Coração da Esperança, perguntas de contações de história, né? Ou então fale de alguém que contribuiu para você ser a pessoa que você é hoje. Tem um universo de perguntas, né? Nós somos holísticos, como diz os 7 pressupostos, e a gente pode acessar essas histórias que nos tornaram, que nos fizeram superar ao longo da nossa vida, fases para nos conectar com a história do outro. Então, gente, um roteiro de círculo é isso. E quando a gente planeja esse roteiro e depois a gente vai pôr em prática, ele não deve ser engessado. Fiz assim, vai ter que acontecer assim. Às vezes a gente planeja de um jeito, mas na hora que vai executar precisa diminuir, tirar uma pergunta, ou juntar a pergunta 1 com a 2, né? Então ele pode ser ajustado. O que a gente não pode fazer é pular uma etapa, porque quais são as etapas do círculo, né? Cerimônia de abertura, ritual de abertura e um ritual de fechamento.
como eu estou chegando, como eu estou saindo do círculo, a rodada de construção de valores e como eu vou me comportar no círculo, que são os combinados, e as perguntas principais, tá? Então é isso, e a gente pode tirar mais dúvidas na aula do Zoom. Um grande abraço. Tchau!